dizer então que a perspectiva isométrica não serve de base para a obtenção de medidas exatas? Não, a perspectiva isométrica é muito útil para dar uma ideia do modelo. Mas na hora de executar uma peça, a gente precisa de um tipo de representação mais precisa. Você também quer saber como fazer uma representação que não dê margens à dúvida? Então preste atenção, porque é esse tipo de representação super precisa que a gente vai começar a aprender na teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai saber o que é projeção ortográfica e vai ver como se faz a projeção ortográfica de um ponto, de um segmento de reta e de uma figura plana. Eu vou fazer um negócio aqui que vai ajudar a gente a entender direitinho esse tipo de representação. Me ajuda aqui, Caio. Se segura aí que a nossa teleaula está começando. Quem já conhece a área mecânica sabe muito bem. Na hora de produzir uma peça, o ponto de partida do profissional não é uma representação isométrica. Normalmente, para fazer seu trabalho, ele recebe uma projeção ortográfica da peça. Pode guardar esse nome: projeção ortográfica. A projeção ortográfica é uma forma de representar graficamente objetos tridimensionais em superfícies planas, mas isso com absoluta precisão, transmitindo todas as características dos objetos. Para você entender direitinho como é feita uma projeção ortográfica como essa aqui, você precisa conhecer 3 elementos: o modelo, o observador e os planos de projeção. Deixa que eu falo do modelo, Angela. Ok, Miguel. O modelo é o objeto a ser representado em projeção ortográfica. Qualquer objeto pode fazer as vezes de modelo. Dá só uma olhada. Pode ser uma figura geométrica, um sólido geométrico, peças de máquina ou até mesmo um conjunto mecânico. Quando o modelo é um conjunto mecânico, cada componente deve ser representado na posição que ocupa neste conjunto. Chega de modelo, seu Tito. Agora nós vamos falar sobre o segundo elemento, o observador. Tito, você consegue imaginar que elemento é esse? Bom, o observador sou eu que estou observando a peça. Se eu olhar de frente, eu vejo o modelo assim. De cima ele fica assim e de lado assim. Agora atenção, em projeção ortográfica, para que o modelo seja representado em sua verdadeira grandeza, isso é, sem deformação, a gente deve imaginar que o observador está a uma distância infinita do modelo. Bom, chega do elemento observador, cara. Vamos ver agora o terceiro elemento. Você lembra qual é? Bom, a gente já viu o que é modelo e o que é observador. Falta então... plano de projeção. Isso mesmo. Olha, e é bem simples. Plano de projeção é a superfície onde a gente representa o modelo. Bom, você já foi ao cinema. Claro. Onde é que o filme é projetado? Numa telona enorme. Isso aí. O senhor está querendo me dizer que a tela do cinema tem a ver com plano de projeção? É isso aí, Caio. A tela de cinema é um exemplo de plano de projeção. É claro que no desenho técnico a gente representa os planos de projeção no papel, em posições que facilitam o estudo das projeções ortográficas. Sabe de uma coisa, seu Ananias? Lá onde eu trabalho, um colega matou um montão de peças porque não entendia essa história de plano de projeção. O pessoal lá disse que ele interpretou o desenho no diedro errado. Agora, que história é essa de diedro? E você, também quer saber? Então preste muita atenção, porque o assunto agora é diedro. Imagine um plano na posição vertical, atravessando o espaço. Agora, imagine esse plano cortado por um outro plano horizontal. Observe que o espaço fica dividido em 4 regiões. Cada uma dessas regiões corresponde a um diedro, que são numerados assim: primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro. Repare que cada diedro é formado por um semiplano horizontal e um semiplano vertical. Aqui no Brasil, a BNT estabelece a representação no primeiro diedro, como acontece na maioria dos países. E no nosso curso não podia ser diferente. Na hora de projetar um modelo, ele vai estar aqui no primeiro diedro. Vai, fala você. É muito simples. A primeira coisa a fazer na hora de ler e interpretar um desenho técnico-mecânico
é saber em que diedro o objeto está representado. Normalmente é no primeiro, mas por via das dúvidas é só procurar o símbolo que indica em que diedro o objeto está representado. Aqui está. Esse é o símbolo que indica que o desenho do modelo está no primeiro diedro. O símbolo fica aqui, olha, no canto inferior da folha. Aí está, primeiro diedro. Às vezes o desenho técnico vem representado no terceiro diedro. E esse é o símbolo que indica que o desenho do modelo está no terceiro diedro. Olha só a diferença que dá a usar diedros diferentes. Aí está o nosso modelo com rebaixo. No primeiro diedro, ele fica assim. E no terceiro diedro, assim. Repare que existem diferenças. Para executar corretamente uma peça, é preciso conhecer bem cada tipo de projeção. No nosso curso, a gente vai seguir a ABNT. Assim, daqui para frente, tudo que a gente falar se refere à projeção no primeiro diedro. Dá uma olhada aqui na minha obra. Essas duas chapas aqui, que representam o semiplano vertical superior e o semiplano horizontal anterior, vão nos ajudar a entender direitinho as projeções ortográficas no primeiro diedro. Nossa, cada não, seu Ananias. Semiplano vertical superior, semiplano horizontal anterior. Não dá para simplificar isso, não? Então vamos simplificar. A partir de agora, este aqui é o plano vertical e este aqui o plano horizontal. Ah, agora sim, agora está no ponto. Todo sólido geométrico nada mais é do que um conjunto de infinitos pontos organizados no espaço. Este prisma, por exemplo, ele pode ser pensado como sendo formado por zilhões de pontos organizados dessa maneira. Epa! Por que você está falando tanto em ponto, mestre Silva? Não vai me dizer que isso aí tem a ver com aquela projeção ortográfica? Eu não falo que esse menino vai longe? É isso mesmo. E já que todos são pontos, que tal pegar o ponto como primeiro modelo para se explicar como se faz a projeção ortográfica? É isso mesmo. Pode se preparar para aprender como fazer a projeção ortográfica do ponto. Olha só, Caio, como é fácil entender o que é projeção. Imagine que essa conta aqui, que eu estou colocando na ponta desse fio, é um ponto A, ou seja, um ponto que não pertence a este plano vertical. Imagine também que este fio é um segmento de reta. Muito bem, se a gente pegar um segmento de reta a partir do ponto A e perpendicular ao plano vertical, o encontro desse segmento de reta com o plano vertical dará origem ao ponto A1. Este ponto é a projeção ortográfica do ponto A no plano vertical. Quer dizer que a projeção de um ponto é outro ponto? Exatamente. Vamos ver como fica isso no papel. Veja só, aí está o plano vertical e o nosso ponto A. Para fazer sua projeção ortográfica nesse plano, é só traçar um segmento de reta perpendicular do ponto A até o plano. O ponto de encontro entre a reta e o plano, o ponto A1, é a projeção ortográfica do ponto A nesse plano. A projeção no plano horizontal é quase a mesma coisa. Imagine um ponto B. É só traçar um segmento de reta perpendicular, agora ao plano horizontal, saindo do ponto B como se o observador estivesse lá em cima. O ponto de encontro entre a reta e o plano, o ponto B1, é a projeção de B nesse plano. Os segmentos AA1 e BB1 são chamados linhas projetantes. Bom, a gente acabou de ver que a projeção ortográfica de um ponto é sempre um ponto idêntico. Agora está na hora da gente ver a projeção ortográfica de um segmento de reta. A projeção ortográfica de um segmento de reta depende da posição que ele ocupa em relação ao plano. Olha só, imagine que esse canudinho aqui é um segmento de reta e esse tampo de mesa um plano horizontal. Ele pode ser paralelo ao plano, oblíquo e perpendicular. Você começa? Claro. Vamos ver agora a projeção ortográfica de um segmento paralelo ao plano. Aí está nosso segmento AB paralelo ao plano vertical, observado nessa direção. Traçando as linhas projetantes pelos pontos A e B, a gente determina os pontos A1 e B1. E unindo A1 e B1,
a gente tem o segmento A1-B1, que representa a projeção do segmento AB. Agora repare que os segmentos AB e A1-B1 têm o mesmíssimo tamanho. Isso sempre acontece quando o segmento é paralelo ao plano onde ele é projetado. Nesse caso, a projeção ortográfica representa o modelo em verdadeira grandeza, sem deformação. Veja agora quando o segmento AB é oblíquo ao plano vertical. Projetando A e B, temos A1 e B1, e assim a projeção A1-B1. Observe que o segmento A1-B1 é menor que o segmento AB, ou seja, nesse caso, a projeção ortográfica não representa a verdadeira grandeza do modelo usado. Falta ainda um caso, o segmento AB perpendicular ao plano vertical. Olha que interessante. A projeção dos pontos A e B vai coincidir, quer dizer, A1 e B1 são um só ponto. Traduzindo é o seguinte: a projeção ortográfica de um segmento de reta perpendicular a um plano de projeção é representada por um único ponto. Epa, a projeção ortográfica de uma figura plana vai depender da posição que ela ocupa em relação ao plano. Dá uma olhada só, ela pode ser paralela ao plano, oblíqua ou perpendicular. E o que é que a gente está esperando? Vamos ver essa projeção ortográfica da figura plana. Imagine um retângulo ABCD paralelo ao plano vertical. Para obter a projeção ortográfica desse retângulo, é só traçar linhas projetantes a partir dos vértices A, B, C e D. Temos então os pontos A1, B1, C1 e D1. Ligando esses pontos, temos o retângulo A1, B1, C1, D1. Ou seja, a projeção ortográfica do retângulo ABCD no plano vertical. E repare, os retângulos são idênticos. Quer dizer, quando a figura plana é paralela ao plano de projeção, sua projeção ortográfica é representada em verdadeira grandeza. Quando o retângulo é oblíquo ao plano, veja o que acontece com a sua projeção. Nesse caso, o retângulo A1, B1, C1, D1 é menor que o ABCD. É isso mesmo, a projeção ortográfica de uma figura plana em posição oblíqua não é representada em verdadeira grandeza. Finalmente, temos o caso do retângulo perpendicular ao plano vertical. Repare agora que a projeção dos pontos A e D dá origem a um só ponto, assim como a projeção dos pontos B e C, ou seja, A1 e D1 são coincidentes e B1 e C1 também. Resultado: nesse caso, a projeção ortográfica da figura é um segmento de reta. E como os lados AB e CD são paralelos entre si e paralelos ao plano de projeção, a projeção desses dois lados é representada em verdadeira grandeza. Quer dizer então que a projeção ortográfica só representa uma reta e uma figura plana em sua verdadeira grandeza se elas estiverem paralelas ao plano de projeção? Exatamente. Mas vamos com calma, Caio, que por hoje já está muito bom. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você conheceu 3 elementos importantes para o entendimento da projeção ortográfica: o modelo, o observador e o plano de projeção. Aprendeu o que são diedros e viu que no nosso curso vamos usar o primeiro diedro. Viu também como se faz a projeção ortográfica de um ponto, de um segmento de reta e de uma figura plana. E ficou sabendo que a projeção ortográfica só representa um segmento de reta e uma figura plana em verdadeira grandeza se eles estiverem em posição paralela ao plano de projeção. Bom, hoje a gente deu um grande passo para começar a entender como se lê e interpreta um desenho técnico mecânico. É claro que o Miguel está falando da projeção ortográfica. Ela é realmente a base de todo desenho técnico. Mas esse assunto está apenas começando, hein? Você sabe muito bem que... Para não dar um passo maior que a perna, a gente tem que estudar tudo com muita atenção. Então, ao estudo. Na próxima teleaula, tem mais.